sai pra cá, tal. Almoço, passeio de helicóptero pela cidade, depois não vou. Aquele negócio, festa. Meu amigo, nunca juntou tanta gente no jantar do Brasil, meu amigo. A igreja tem peso, aquela galera, todo mundo é parente nessa hora, meu amigo. Tá todo mundo lá. É festa, meu amigo, é festa. Biden vai embora depois que come e termina o dia. Vocês acham que eu exagerei muito se essa história fosse possível? Você acha que eu exagerei muito ou seria mais ou menos assim? Mais ou menos assim, né? Toda semana a gente tem um encontro com o Rei do Universo. E algumas coisas precisam ser mudadas por causa desse encontro. Várias adaptações precisam acontecer por causa que eu adoro o Rei do Universo. E por causa disso a minha vida não tem como ser do mesmo jeito. Uma vez que a minha vida ela tem um encontro com o Rei do Universo, todas as outras coisas, diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, fala assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas ficaram para trás e tudo novo se fez. Um encontro com Cristo tem que gerar na gente uma verdadeira adoração. E essa adoração, ela muda o estilo de vida, muda a forma de comer, muda a forma de se vestir, muda a forma de se relacionar, muda a forma de tudo. Porque é o Rei do Universo que é o encontro. Aqui, Josafá entende que aquele culto estava estranho. E ele manda chamar um profeta. Depois você lê com paciência essa história, a gente não vai ter tanto tempo para ver todos os detalhes. Mas o rei acaba e diz assim: olha, tem um rapaz aí chamado Micaías, mas ele nunca fala coisa boa para mim. Sempre ele me tesoura. Sempre tem um problema, sempre ele fala um negócio. E aí o Josafá fala assim: não fala isso, rapaz. Micaías é gente boa, é tranquilo, chama o cara. Chama Micaías. O cara que vai chamar Micaías dá o recado para ele, fala assim: ó, todo mundo está dizendo assim, segue a seta, manda ele que o Senhor vai livrar. E aí chega lá, Micaías dá a entender no texto bíblico que Micaías ele fala meio que de forma engraçada, de forma jocosa. Ele vai falando, dizendo assim: olha, você pode ir que você vai ganhar a guerra e tal, não sei o quê. E aí o rei, o verso 17 diz assim: então o rei de Israel disse a Josafá: eu não disse que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? E Micaías prosseguiu: portanto ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à esquerda. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que vá e seja morto a Ramote de Gileade? E um dizia uma coisa, outro dizia outra. Então o Espírito saiu e se apresentou diante do Senhor e disse: eu me enganarei. O Senhor perguntou: como? E ele respondeu: sairei e serei como um espírito mentiroso na boca dos profetas do rei. E ali ele diz: olha, todo Israel vai estar disperso como uma ovelha que não tem pastor. Todo Israel o profeta diz que viu o que ia acontecer. Vi todo Israel disperso. Só que, impressionantemente, essa história não termina assim. Diz o verso 28. Acompanhe a leitura junto comigo, diz assim: o rei de Israel e Josafá, rei de Judá. O que diz na sua Bíblia aí? 28. Rei de Israel e o rei e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. Cara, isso daqui, meu querido, isso daqui é de cortar o coração. Sabe por quê? Porque aqui a gente está falando com duas pessoas que, pelo menos esses dois pais de família, esses reis, eles sabiam, queriam ouvir a voz do Senhor. E o mais impressionante aqui não está com Acabe, o problema não é Acabe. Para mim o mais impressionante é Josafá. Porque Josafá, ele pergunta qual que é a vontade do Senhor. Ele busca saber a vontade do Senhor. Ele vai atrás da vontade do Senhor. Ele pega a Bíblia, ele quer ler a Bíblia. Ele é crente de verdade. Só que ele conhece o que deve fazer. E mesmo assim, faz o contrário. Sabe, será que essa não é a realidade, muitas vezes,
da nossa história? Será que muitas vezes nós não somos assim? A gente conhece a verdade, conhece o que a palavra de Deus diz, a gente conhece o que deve ser feito, como deve ser feito, como que deve ser o encontro com o Rei do Universo. Só que muitas e muitas vezes a gente negligencia por completo aquilo que está revelado. Fala, não vai ser bem assim. Eu gosto de uma ilustração que o pastor Bulhão usava. Ele dizia que está escrito branco, mas a gente tenta adaptar. Fala assim, não, um rosa bebê está na moda, né? Rosa chá está na moda, fica bacana. Cinza bem clarinha, quase branco, né? Um azulzinho bem clarinho. Mas não é branco, meu querido. O problema, sabe o que é? É que nós temos dificuldade de ouvir a voz de Deus e fazer o que Ele pede. Nossa natureza em confiar que Deus sabe o que é melhor para a gente, ela é muito problemática, muito problemática. O tempo todo a gente desafia e acha que sabe, nós somos arrogantes, a gente acha que sabe das coisas. Pedro, já falei para vocês, Pedro teve a audácia de falar para o doador da vida, disse assim, você não me conhece, eu vou contigo até para a morte. Jesus disse, tu vai me trair, irmão. Tu vai me trair. Não, você não me conhece. Quantas e quantas vezes nós sabemos o que deve ser feito, mas a gente não faz? Eu acho que era melhor não saber. É melhor não saber, porque quando tu sabe e não faz, é um problema. Diz a história que o rei Acabe chegou para Josafá, já não bastava o tanto de tranqueira que esse rei fez. Ele chegou para Josafá e falou assim, olha, eu vou te dar a estratégia, como é que a gente vai entrar nessa guerra e vamos ser vitoriosos. Você se veste de rei e eu vou ficar disfarçado de soldado. E a gente entra para a guerra. E agora vamos voltar para a leitura. Leia o verso 30. Diz assim, ora, o rei da Síria havia ordenado aos capitães dos seus carros de guerra que não lutassem nem contra o pequeno, nem contra o grande, mas somente contra o rei de Israel. Você percebe que a estratégia do Acabe está completamente fora da realidade? Ele coloca aquele rei que devia ter ouvido a palavra do Senhor, coloca ele totalmente em apuros. Por quê? Porque ele é o único que parece rei. Todos os outros estão disfarçados de soldado. E a orientação é, não vai no soldado, nem no pequeno nem no grande, vai no rei. Mata ele. O negócio é com aquele rei. Os capitães, eles vão para lá. E aqui tem um detalhe, meu querido, importante. Quantas e quantas vezes nós, por não ouvirmos a voz de Deus, as circunstâncias são armadas para os inimigos de Deus, mas nós caímos na cilada porque não ouvimos. Posso ser bem franco com você, sem ficar dando volta? Muito mais inteligente da nossa parte aquilo que Deus revela. Nós, como crentes da palavra, eu sou crente, eu tenho fé que isso aqui é a vontade de Deus, palavra de Deus, muito mais inteligente da sua parte. Você não ficar duvidando, ter fé por completo e seguir, muito mais, do que você ficar na dúvida e colher a consequência das escolhas que você não gostaria, eu tenho certeza, que você não gostaria de estar passando por isso aqui. Quantas e quantas vezes nós tomamos decisões erradas, sabemos a vontade de Deus, colhemos a consequência que não era para ser da gente. O verso 30 continua dizendo assim, 31. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram, aquele é o rei de Israel. E se dirigiram até ele para o atacar. Porém, Josafá gritou, e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Tem um rapaz chamado Flávio Joséfo, um historiador da época de Cristo, um historiador judeu, que ele fala que Josafá gritou como se fosse uma menina. Gritou meio afeminado. Tamanho era o medo dele, pedindo socorro. E a história não termina assim. A história termina com o restante do verso, eu quero continuar lendo para você.
diz assim, versículo 32: quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de o persegui-lo. Então o homem entesou o arco e, atirando ao acaso, atingiu o rei de Israel por entre as juntas de sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro: dê a volta e me leve para fora de combate, porque estou gravemente ferido.